Mente de ponta a ponta. E a gente começa essa segunda-feira com o nosso quadro com o psicólogo Wagner Costa, que está sempre trazendo informações sobre saúde mental. A gente passou agora pelo Janeiro Branco, que fala da importância e os cuidados com a saúde mental, mas a saúde mental é um cuidado diário, o ano todo, a vida toda. E hoje a gente vai ter uma entrevista com o Wagner falando de um assunto bastante importante, que é sobre educação sexual e importância para a saúde mental. Bom dia, Wagner. Bom dia, Ananda. Bom dia, Kelvin. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Então, Wagner, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Primeiro, responde o que é a educação sexual? Olha, a educação sexual é um processo de aprendizado para que o adolescente ele comece a compreender o que é a sexualidade e como ele deve lidar com essa sexualidade. Isso é um processo que foi começado por um biólogo chamado Kinsey, que ele começou a fazer pesquisas e descobriu que as pessoas quase nada sabem sobre sexualidade. Isso na década de 60. E de lá para cá, busca-se levar informações. O curioso sobre isso, Ananda, é como as pessoas são desinformadas. Então, muita gente acha que falar de educação sexual é ensinar as pessoas a fazerem sexo, que são coisas totalmente diferentes. A educação sexual, ela busca mostrar para o jovem o que é a sexualidade, os cuidados que ele deve ter, as questões das infecções sexualmente transmissíveis, um problema que é grave na vida do povo brasileiro, que é a gravidez indesejada na adolescência. Todos esses processos, eles estão incluídos na educação sexual. Exatamente, Wagner, você trouxe uma questão bastante, porque muitas pessoas têm essa dúvida, essa questão de pensar que a educação sexual é uma coisa, só que na realidade é outra. A educação sexual, ela fala muito sobre autoestima, sobre o conhecimento, sobre saber realmente essas questões do corpo, né? Já que o jovem, o adolescente, ele está entrando na puberdade, ele tem muitas dúvidas, muitas questões que se não tem essa conversa, esse diálogo, ele vai procurar em outros locais que talvez não sejam tão bons para ele. Então, como e quando a gente começa a falar sobre educação sexual, desde que idade se deve falar sobre com o adolescente? Olha, essa é uma questão que é muito pessoal e individualizada. Os pais precisam ter informações. Então, primeiro eu diria que nós precisamos conversar sobre educação sexual com os pais. Os pais precisam ter esclarecimento para que, quando seu filho questionar algum assunto relacionado à sexualidade, ele tenha condição e processos, ferramentas para esclarecer seu filho. Mas, sendo bem específico na sua pergunta, falamos de sexualidade com os nossos filhos quando eles perguntam. Nós não devemos estimular, nós devemos esperar a curiosidade dele. Só, Ananda, que nós temos uma experiência estranha no nosso país, porque nós vivemos uma sociedade muito sexualizada. Então, hoje as crianças com 10, 11 anos de idade já são estimuladas por músicas, por propagandas, por alguns processos a usarem a sexualidade, a sedução, e isso termina acelerando o uso da sexualidade fora de uma idade onde este adolescente esteja em condições de questionar e saber as consequências dos seus atos. Você trouxe essa questão de que atualmente as coisas estão muito sexualizadas, certo? As crianças, os jovens, adolescentes, eles têm muito acesso à internet, à informação. Você acha que essa questão ela prejudica o processo da educação sexual?
Olha, eu acredito que o excesso de informação, ele sempre vai estar na nossa sociedade. Mas como se diz nas próprias, nos vídeos que se vê, existe uma recomendação. Isso aqui não é para crianças com menos de tantos anos. Só que hoje os pais não estão prestando atenção nisso. Então termina que esse excesso de informação, ele se torna prejudicial, porque algumas crianças, antes da idade adequada, têm acesso a informações que ela não deveria ter. Esse é o grande problema. E aí nós vivemos toda uma crise moral. Às vezes as pessoas tratam esse tema como um tema moral, e ele não é, ele é um tema de saúde pública. Eu diria que lidar com sexualidade é a mesma discussão que se tem com o uso das drogas. Lembra que tem uma discussão se droga deve ser criminalizada ou se deve ser tratada como assunto de saúde. Eu acredito que a questão da sexualidade precisa ser tratada como assunto de saúde, porque senão nós sexualizamos demais o adolescente e ele termina tendo uma gravidez indesejada e mudando completamente o ritmo da sua vida. Falando sobre isso, você acha que é importante a educação sexual ela ser falada dentro da escola, porque a família e a escola, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento ali do jovem. Então esse assunto ele tem que ser abordado dentro das escolas? Ele deve ser abordado nas escolas, mas é aquilo que eu te falei anteriormente. As escolas precisam prestar atenção que os pais, eles estão muito desinformados. Então eu não sei se o poder público, a escola, mas alguém precisa levar essa informação aos pais, porque a maioria dos pais acham que educação sexual ensina as pessoas a fazerem sexo, e não é isso. Eu posso te dar um exemplo, Ananda. Ano retrasado, nós fizemos uma pesquisa com um grupo de alunos da Universidade Federal de Roraima sobre infecções sexualmente transmissíveis. Como nós íamos falar sobre esse assunto com adolescentes, nós precisávamos da autorização dos pais. E só 10% dos pais autorizaram os filhos a participarem das reuniões. Por quê? Porque os pais achavam que nessa reunião os filhos iam ser ensinados a fazer sexo, quando na realidade nós queríamos falar sobre doenças e os cuidados que eles devem ter. Ah, certo. Então, a educação sexual, ela é realmente tratada como um tabu, como você deu exemplo aí dos pais, eles não aceitarem, né, por terem um pensamento errado. Eu já trago aqui durante, né, as pesquisas, eu vendo na internet a educação sexual, primeiro, como você falou, tem que ser conversada primeiro com os pais, para eles poderem entender o que de fato a educação sexual. Ela também tem um trabalho muito importante na hora de identificar vítimas de abusos sexuais. Eu já vi diversas notícias nos telejornais, dentro dos sites de notícias, que após ciclo de palestras sobre educação sexual, jovens, elas identificaram que eram vítimas de abusos, até mesmo dentro do ambiente familiar. Então, eu vejo assim que tem que ser conversado também, tem que ser falado, mas primeiro também tem que abordar os pais para eles poderem entender a importância de conversar com o jovem, com o adolescente que está passando por diversas mudanças. Sim, olha, só para te teres uma ideia, Ananda, de 2010 a 2020, esse é um dado que eu peguei hoje na internet, tá? Ouvinte, ouça bem isso aqui. De 2010 a 2020, nasceram em Roraima filhos de adolescentes até 19 anos, 30.632 crianças. Sabe o que significa isso, Ananda? Que são 30.632 crianças, mais 30.632 mães adolescentes que vão ter uma dificuldade enorme com a vida. E isso se transforma num problema social, num problema financeiro, econômico, de violência, de N problemas. Sem contar aqui dos pais, os homens,
porque eu não sei se os pais dessas crianças são adolescentes, entendeste? Então nós temos aqui, num número simples, 60 mil pessoas comprometidas porque tiveram relações sexuais ou fora do tempo ou sem informações. E aí vem o grande tabu. Educação sexual não ensina as pessoas a fazerem sexo. Educação sexual ensina as pessoas a utilizarem a sua sexualidade na hora certa. E um outro número que é chocante, eu fiz meu mestrado em 2011 e em 2011 eu fiz um estudo pegando todos os dados de 1990 até o ano 2000, durante 10 anos, né? O que a gente percebe? Roraima é o único estado do Brasil que não consegue diminuir o número de nascimentos em adolescentes. Entende que isso é uma informação gravíssima, porque nós estamos destruindo a perspectiva de vida dessas garotas. Porque geralmente o homem, ele vai embora, vai cuidar da vida dele, mas a mulher, ela fica na obrigação de cuidar do filho. Então é importante que os pais se esclareçam, porque em média nasce em Roraima todo ano 2.785 crianças, filhas de mães adolescentes. Essa mãe adolescente, geralmente, ela para de estudar, ela não tem condição de ter uma formação adequada, ela vai ter subemprego e ela não vai ter as mesmas oportunidades na vida dela. Percebe quanto isso é complicado? Sim, é uma questão mesmo de saúde pública, como você já falou. Aliás, a Assembleia Legislativa, ela tem esse papel de trazer essas informações para a população. Estreou na última sexta-feira o documentário produzido pela TV Assembleia, que é o Meninas Mães, as consequências da gravidez na adolescência, que é esse tema para sensibilizar a população sobre esse assunto, porque cada vez a gente vê a gravidez na adolescência, ela afeta principalmente a menina, porque as responsabilidades ficam todas com ela. No documentário, trouxe muito essa forma humanizada, trouxe mulheres que engravidaram aos 14 anos e como foram os desafios para lidar com todas essas questões naquela idade, porque 14 anos ainda é um adolescente, ainda não viveu nada da vida, então é uma responsabilidade que chega muito grande. E assim, eu queria até te perguntar qual que é a relação direta assim, entre a educação sexual e a saúde mental. Olha, quando a pessoa começa a ter uma boa educação sexual, ela consegue estabelecer hora, local, onde, com quem ela vai fazer sexo. Porque uma coisa que a gente percebe é que a sociedade tenta proibir a sexualidade de uma forma moralista, sem informação. O que nós sabemos hoje é que a criança, quando ela tem mais informação, ele se torna um adolescente mais responsável. O que nós sabemos hoje com os estudos é que quanto mais informação uma garota adolescente tem sobre sexualidade, mais tarde ela tem a primeira experiência sexual. Isso tem tudo a ver com saúde mental, porque a saúde mental é aquele bem-estar para você viver sua vida de forma adequada. Você imagina que uma garota de 15 anos com um filho pequeno, com uma filha pequena, ela não vai ter saúde mental, porque ela vai estar vivendo os conflitos da adolescência, sendo mãe e vendo a vida passar, se sentindo destruída. Então, a saúde mental desta pessoa vai estar abalada, ela vai tratar mal o seu filho ou a sua filha e vai destruir emocionalmente essa criança. Por isso que eu te digo que quando a gente fala, né, que são 30 mil nascimentos nos últimos 10 anos, são 60 mil pessoas que terão problemas sérios para lidar com as suas emoções e com os problemas da vida. Então, não dialogar sobre a educação sexual, ela facilita demais a exposição desses adolescentes a situações de risco.
relacionado ao exercício da sexualidade, a gravidez indesejada, contágio de infecções sexualmente transmissíveis, esses traumas psicológicos e emocionais que é resultado esse não diálogo. Então é importante realmente ter esse diálogo, e o principal é saber que dentro da família, dentro da escola, tem que ter essa conversa, certo? E a gente tem que falar também muito sobre prevenção, porque esse assunto é tão abordado como um tabu, que, como você já frisou diversas vezes aqui, né, nessa nossa conversa, que não é ensinar sobre sexo, e sim sobre sexualidade, né? Sobre as questões que nascem, as dúvidas que o adolescente vai ter, porque é natural do ser humano, é natural do adolescente, primeiramente, que está conhecendo o mundo, ter essas dúvidas, ter essas questões. E o importante dos pais quando esse adolescente ele for perguntar alguma coisa, não reprimir, porque se você reprime, o adolescente ele vai continuar tendo essa dúvida e vai buscar em meios que não vão ajudar no desenvolvimento dele, vai prejudicar essa visão que ele vai ter sobre a educação sexual, certo, Wagner? Com certeza, porque o melhor caminho é o diálogo. Quando o adolescente encontra nos seus pais, nos responsáveis por ele, essa abertura para dialogar, ele sempre vai trazer as dúvidas para casa, porque a curiosidade sobre a sexualidade, ela acontece naturalmente. Eu não comentei, mas eu hoje de manhã, estava pensando nesse nosso bate-papo, e aí eu entrei no sistema do Ministério da Saúde e fiz uma verificação para realmente confirmar que Roraima é o único estado que não consegue diminuir a gravidez na adolescência. Todos os estados, inclusive no Brasil, em 2010 nasceram 552 mil crianças, filhas de adolescentes, e em 2020 só nasceram 380 mil, ou seja, o número vem caindo. Roraima, esse número vem sempre subindo. Então observa que a falta de diálogo, ela é central nesse problema. Então eu digo para os pais que estão nos ouvindo, vá lá, assista o documentário que a Assembleia produziu, sabe? Ponha lá no YouTube as suas perguntas, eu me comprometo a responder essas perguntas, mas é importante que esse documentário ele seja assim amplamente divulgado para que as pessoas saibam o quanto esse assunto ele é prejudicial, principalmente para as mulheres, e nós temos que proteger as mulheres adolescentes. Exatamente. Esse documentário, aliás, ele foi pensado através de uma lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo, que institui a Semana Estadual do Estado de Roraima de prevenção de gravidez na adolescência. Então, você trouxe esses dados aí mostrando como esse assunto é atual, porque muitas vezes a gente quer colocar debaixo do tapete, você não tem perto ali, eu não estou vendo mais. A gente tem que falar, a gente tem que conversar, a gente tem que trazer esses assuntos, porque ele tá ali, pode acontecer, a gente vê ali um vizinho, uma amiga, cada vez mais adolescentes engravidando, então a gente precisa conversar, a gente precisa trazer e falar sempre sobre essas prevenções, a educação sexual, trazer esse assunto porque ele é atual e é necessário, uma questão, como você mesmo falou, de saúde pública. E os pais precisam compreender que a simples proibição não resolve o problema, porque existe a curiosidade, existe o próprio impulso natural da sexualidade. Os jovens, tanto as meninas quanto os meninos aí na adolescência vão ter mais impulsos sexuais, ou eles recebem orientação para saber lidar com a sexualidade, ou nós não resolveremos esse problema, que a longo prazo ele vai se transformando num problema social. Porque se você para pensar, desde 1990, que é quando eu comecei a acompanhar esse assunto, conseguimos reduzir a gravidez na adolescência no estado de Roraima. Isso é muito grave, é preciso fazer.
Oi, a gente teve um pequeno problema com o Wagner aqui, que a gente perdeu a ligação, mas aí você acompanhou esse bate-papo com o Wagner sobre educação sexual, sobre a importância de ter o diálogo no ambiente escolar, né, no ambiente familiar, porque a falta de diálogo, a falta de orientação, a sexualidade ela pode ser uma fonte de culpa, traumas, angústia, porque muitas vezes acaba sendo construída sob outras influências. Então, a repressão, o silêncio, então você reprimir essa curiosidade que mesmo o Wagner Costa falou, que é natural do ser humano, o jovem ele vai procurar, ele tem essa curiosidade sobre esses assuntos. Então, dentro do ambiente familiar, que ele seja acolhido, essas questões elas sejam respondidas de forma que o adolescente ele se sinta confortável para conversar com os pais. Já voltou aí o nosso sinal? Tá me ouvindo agora? Opa, Wagner, voltou. Voltou sim, tá tudo certo agora. Eu estava falando exatamente dessa necessidade desse diálogo. Se nós não dialogarmos, nós vamos ficar criando proibições e não resolveremos o problema. Não adianta, adolescente, ele é um ser curioso. Ele precisa ter informação e que todas as pesquisas mostram é que quanto mais informação o adolescente tem, mais ele sabe lidar, mais ele sabe dizer não, mais ele vai usar a sexualidade dele mais para frente na vida, ele vai esperar o momento adequado, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ficar proibindo, vamos ficar falando de uso de camisinha, que o pessoal fala e só fala no carnaval, e aí todo mundo se preocupa com as doenças no carnaval, mas que nós precisamos ter esse tipo de iniciativa que a Assembleia teve, de estabelecer uma semana para esclarecimento, fazer um documentário, e agora nós precisamos sim fazer com que esse documentário seja amplamente divulgado e assistido pela comunidade. Então eu peço às pessoas que nos escutam agora que procurem o canal da Assembleia no YouTube e assista o documentário. Isso, o documentário ele traz mesmo a vivência de pessoas que passaram, de meninas, né? Meninas mães que passaram por essa gravidez na adolescência, as consequências, como é que foi, porque não adianta a gente falar assim que é um momento, a vinda de um bebê, mas as consequências que isso traz na vida da adolescente são coisas que ela vai levar para a vida toda, né? Um momento ali que ela para a escola, ela para ela está ali naquele processo ainda de desenvolvimento. Então é uma coisa que a gente tem que conversar, tem que falar, como o Wagner já falou e eu repito aqui também, assistam o documentário, né, que foi produzido pela TV Assembleia, que é o intuito realmente de sensibilizar a população sobre esse assunto e trazer esses assuntos de forma mais humanizada, de uma forma que a população veja realmente, né, os problemas que a gravidez na adolescência ela acarreta na vida dessas meninas. E Wagner, assim, fazer aqui pra gente finalizar, como que os pais, porque os pais eles têm medo realmente de falar sobre esses assuntos com o filho. Como o que pode ajudar os pais a ter essa conversa mais aberta com o adolescente? O primeiro passo é ele ter muita informação. O pai tem que estudar sobre o assunto. Na verdade, o que nós percebemos é que socialmente o brasileiro ele é muito desinformado sobre sexualidade. O brasileiro não fala sobre sexualidade em momento algum. Dificilmente você vai ver alguém discutindo o assunto sexualidade com naturalidade. Esse é um assunto que é falado no silêncio, às escondidas, como se fosse um problema, quando na verdade falar sobre isso é solução, é a solução do problema. Então eu diria, os pais eles precisam se informar, procurem informação. E hoje nós temos, como documentário da Assembleia, existem inúmeros materiais científicos bem trabalhados explicando sobre o assunto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é estabelecer um canal de comunicação com os filhos, sabe? Ter o hábito de conversar com o filho, de perguntar, de comentar coisas.
quando vê um problema, por exemplo, se eu assisto esse documentário e eu vou assisti-lo novamente junto com a minha filha, conversar com ela, explicar, tirar as dúvidas, é isso que os pais precisam fazer. Se nós não abrirmos um canal de comunicação com os nossos filhos, dificilmente nós conseguiremos influenciá-los de forma a que eles usem a sexualidade de maneira equilibrada. Porque, de um modo geral, a sociedade não sabe o que fazer com a sua sexualidade. Então, o diálogo, ele é a chave, né? É o principal meio de você conversar, né? O diálogo, ele é muito importante. Wagner, você gostaria de falar mais alguma coisa aqui para a gente finalizar esse bate-papo? Eu finalizaria o bate-papo assim, pedindo para os pais, para as pessoas que nos escutam, que se esclareçam, que a gente precisa acabar com essa história de achar que educação sexual nas escolas é para ensinar as pessoas a fazerem sexo. Nós precisamos nos esclarecer. Então eu peço aos pais, se esclareçam, busquem informações e conversem mais com os seus filhos, porque proibição não resolve. Tá aí os números, né? Eu não sei se eu comentei, mas no Brasil, nos últimos 10 anos, foram 5.583.000 nascimentos de filhas e filhos de garotas adolescentes. Então isso é um problema que atinge frontalmente, diretamente a adolescente mulher, e nós precisamos proteger as adolescentes. Olha aí, muito obrigada, Wagner, por todas essas informações sobre esse assunto tão importante, tão atual, que a gente tem que ser conversado. E é isso, muito obrigada pela sua participação aqui no Parlamento de Ponta a Ponta. Bom dia a todos e uma boa semana a todos. É isso. E aí você acompanhou aí a conversa com o psicólogo Wagner Costa, e agora a gente vai para um rápido intervalo.